Deixa eu me apresentar. Eu sou a Cristiane, nutricionista, formada há mais de 15 anos e atuando na profissão desde então. Trabalhei na área de nutrição em grandes hospitais de referência aqui na cidade de São Paulo, pois o meu propósito de vida sempre foi ajudar aqueles que mais necessitavam, tendo a minha última experiência em nutrição hospitalar voltada para a área de oncologia. Confesso, não foi fácil chegar até aqui. Por um bom período, eu via a morte todos os dias. Isso me deixava muito triste, pois eu percebia que poderia atuar de forma diferente. Pois eu sei, e inúmeros estudos apontam isso, que a alimentação poderia ter prevenido várias daquelas doenças. Afinal, o que para algumas pessoas é normal, e eu te digo, não é normal, estar fora do peso é um sinal, sim, de doença e uma vulnerabilidade para vários outros tipos de doenças. Foi então que eu decidi mudar o foco e ajudar as pessoas a não ficarem mais doentes, a ajudá-las a terem mais saúde através do uso adequado da alimentação, estando no seu peso correto. A partir daí, eu fui atrás de mais especializações e cursos voltados para o emagrecimento saudável. Com essa bagagem, criei o método, então, Self Nutrition, onde eu consigo ajudar mulheres a emagrecerem de forma saudável e sem sacrifícios. E como o meu propósito sempre foi de ajudar o próximo, resolvi criar essa websérie Destravando o Emagrecimento, pois assim eu consigo, saindo do consultório, do one-to-one, levar informação para um número maior de pessoas, levar mais saúde para um número maior de pessoas. Obviamente, você deve saber que quando falamos de emagrecimento definitivo, falamos de reeducação alimentar. E, portanto, essa semana eu vou trazer para você bastante conteúdo com densidade e qualidade para te ajudar a se alimentar cada vez melhor e desmistificar a alimentação. Sem radicalismos e extremismos, mostrar que não é difícil, não é caro e sim simples, gostoso e viável. É saber fazer boas escolhas no seu dia a dia e também saber ser flexível quando necessário. Ou seja, despertar o senso crítico nas suas escolhas alimentares. E é isso, o método Self Nutrition não exige uma mudança radical na sua alimentação, mas sim uma pequena mudança em direção a melhores escolhas alimentares, escolhas mais saudáveis. Até porque mudanças radicais na alimentação não são sustentáveis a longo prazo. E é exatamente esse o ponto que muitas pessoas voltam a ganhar peso. Afinal, para quem faz dieta, também precisa sim entender os princípios de uma alimentação saudável para aplicar no seu dia também. Outra pergunta que você deve estar se fazendo é: o porquê que eu estou aqui na minha cozinha? Simples, é porque é na cozinha onde tudo acontece. E na maioria das vezes é aqui na cozinha que acontece o processo alquímico entre alimentação e saúde. E se o nosso corpo fosse o nosso automóvel, os alimentos seriam o nosso combustível. Logo, precisamos pensar que tipo de combustível estamos dando para o nosso corpo. Experimente colocar um combustível de baixa qualidade no seu carro por longo tempo para ver o que ocorre. É a mesma coisa com o nosso corpo. Ao nutrir seu corpo com comida de baixo teor nutricional, você verá que ao longo dos anos aparecerão as doenças, as consequências dessa má alimentação. Mas como eu já disse aqui, não existe terrorismo nutricional com alimentos proibidos. É sim uma boa relação entre você e a comida, mas comida de verdade. E aqui vai o meu primeiro grande aprendizado. Se não tivermos uma boa relação com a nossa alimentação, o que acontece? A simbiose com a natureza acaba não acontecendo e as consequências são bem trágicas. Abandonamos o plano alimentar, criamos compulsão alimentar ou até mesmo desenvolvemos alguns distúrbios como anorexia ou a bulimia. Então temos que sim ter uma boa relação com a comida. Devemos desenvolver o discernimento para entender o que faz bem e o que não faz bem. Porque quando temos o discernimento, o conhecimento, começamos a nos alimentar de maneira mais nutritiva. Com isso, alimentamos nosso corpo com mais saúde e, naturalmente, emagrecemos e permanecemos no peso desejado. Você já deve ter percebido, só de olhar ao redor, a população está ganhando cada vez mais peso, ano após ano.
As estatísticas mostram que homens e mulheres ganham em torno de 1,5 kg por ano. Isso pode até parecer pouco para você, mas coloque isso no acumulado de 5 anos, 10 anos. Quanto de ganho isso vai representar? De 7 a 15 quilos. Só que somado a esse peso todo e anos de uma alimentação desregrada, não balanceada, as doenças podem começar a surgir. E aí as consequências vão ser bem piores. E por que as pessoas estão ganhando cada vez mais peso e não se dão conta disso? Justamente porque a sociedade está cada vez mais fora do peso. Temos hoje mais da metade da população brasileira acima do peso. E não sei se você sabe, mas esse número é ainda pior para as mulheres, sendo 62% das mulheres fora do peso. E isso é explicado pelos hábitos alimentares das pessoas. Mesmo sabendo que faz mal, 30% das pessoas consomem todos os dias refrigerante. 35 a 50% consomem em excesso de gordura saturada todos os dias. E, obviamente, isso explica essa epidemia da obesidade que estamos vivendo hoje. São esses pequenos excessos diários que você nem se dá conta, que te faz ganhar esse peso todo. E não é só isso. Quando vemos todo mundo ao nosso redor fora do peso, não nos damos conta que nós também estamos fora do peso. Porque isso se tornou o novo padrão, o novo normal. Aliás, muitas coisas se tornaram normais. E quando você opta por cuidar de você, da sua saúde, como ela realmente merece, emagrecendo, comendo de forma melhor, é como se você fosse a estranha no grupo, a ovelha negra, uma vez que estão todos indo para o mesmo caminho. Eu sei disso, as pessoas que me relatam isso, que quando passam a se alimentar de forma mais saudável, ela é taxada de a chata do grupo, a mais fresca, começam a ouvir frases do tipo: olha o prato dela, ou você vai comer isso, mas não está de dieta? Mas a verdade é que se alimentar com comida de verdade deveria ser o normal, e não o contrário, não concorda? Eu gosto muito de fazer analogias, pois assim fica mais fácil de você visualizar os perigos dos quais eu estou te falando. Não sei se você chegou a assistir ao filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, filme bem antigo, onde com a Revolução Industrial colocou todo mundo fazendo a mesma coisa, como em um rebanho de porcos, por exemplo, onde todos vão para o mesmo lugar. Comem, comem, comem e depois vão para o abate. No filme é basicamente a mesma coisa. Todos fazendo a mesma coisa, os mesmos processos, sem nem mesmo pensar no que estão fazendo. Só que Charlie Chaplin não estava feliz fazendo aquilo. Ele sabia que precisava mudar, fazer algo diferente na vida dele, fazer algo que ninguém estava fazendo. E resolveu então sair da fábrica para virar garçom e cantor. Logicamente, ele foi muito reprimido, mas ele seguiu adiante, pois sabia que estava no caminho certo. E não é que ele se descobriu um belo cantor? Então, imagina se ele tivesse continuado na fábrica. A vida passaria sem graça, não é certo? E aqui vai o segundo grande ensinamento desses primeiros passos. O que quero que você entenda com essa reflexão é o seguinte: para qual caminho você quer seguir? Ser mais um no rebanho e fazer parte das estatísticas? Ou quer tomar as rédeas da sua vida e ser feliz, ir em busca do seu emagrecimento definitivo? Porque hoje o que a gente vê é todo mundo indo para o mesmo caminho, que é o caminho mais fácil, mais cômodo, prático, pois é um caminho de comidas prontas, congeladas, refrigerantes, salgadinhos, açúcar em excesso, muitas vezes influenciados pelo todo em que estamos inseridos e também pela mídia. Sim, pela mídia, pois é ela que dita o que vamos comer, beber, vestir, morar, enfim, talvez você nem se dê conta disso, mas é a grande verdade. O quanto você é influenciado pela indústria do marketing. E há anos eles vêm pregando que certos alimentos são saudáveis, como danoninhos que são ricos em cálcio, ou que granolas são ótimos para o seu café da manhã, que margarina é melhor que manteiga, ou até mesmo que o peito de peru é mais saudável que presunto. E para te convencer ainda mais, colocam em seus comerciais atrizes magras ou fotos de famílias feliz e magra.
Porém, a grande verdade é que todos esses são alimentos ricos em açúcar, gordura trans, gordura saturada, conservantes, corantes, saborizadores artificiais, e é aí onde estão todos indo perdendo cada vez mais saúde, pois consumir alimentos industrializados roubam a sua saúde silenciosamente, dia após dia. Então, fica aqui a minha grande dica, a minha grande lição. Tome as rédeas do seu emagrecimento e da sua saúde. Você pode até pensar, mas eu não como muito industrializado, eu como bem. E eu te pergunto, mas e a bolacha? A torrada? O macarrão? A barrinha de cereal? A bebida láctea? O molho pronto? O tempero pronto? Você já parou para observar a sua despensa, como ela está abastecida? Ou até mesmo quantas refeições você faz na rua? Pois é aí onde o seu emagrecimento pode estar travado. Quanto mais industrializados consumimos, menos saúde nós temos, pois ocorre uma alteração hormonal muito importante, principalmente nos hormônios da tireoide, que são os hormônios que regulam o seu metabolismo. A nossa tireoide, ela é muito sensível, ela capta toxinas muito facilmente. Por isso que hoje vemos tantas pessoas com doenças relacionadas à tireoide. Mas imagina você consumindo industrializados com frequência. Aí recebe um diagnóstico de hipotireoidismo, onde o seu metabolismo fica mais lento. E aí, logicamente, seu emagrecimento é ainda mais dificultado. Há também os conservantes. Estes são roubadores de nutrientes. Com isso, você pode apresentar deficiência de alguns nutrientes, como cobre, ferro, manganês, entre outros nutrientes. E você muitas vezes não relaciona essa deficiência ao consumo dos conservantes. Só que isso também vai interferir sim no seu emagrecimento, pois um organismo que não possui nutrientes suficientes para a produção de enzimas digestivas, hormônios, como o próprio hormônio do bem-estar, a serotonina, por exemplo, onde ficaremos ainda mais irritados e com isso buscaremos sempre por alimentos mais gordurosos e açucarados. E fica nesse ciclo vicioso, sem ter forças para sair, pois o seu ânimo e disposição estão cada vez mais prejudicados em função desses alimentos que você consome dia após dia, que te deixa cada vez mais viciado e sem energia. Até porque o nosso sono também vai estar desregulado. E há ainda a alteração de paladar, pois os realçadores de sabor utilizados nesses alimentos alteram sim as nossas papilas gustativas, fazendo com que você nem mais reconheça o sabor real dos alimentos e consuma alimentos mais salgados e mais doces, aumentando então a retenção de líquidos, acumulando mais gordura, sem contar a predisposição que o acúmulo desses aditivos químicos podem levar, como ao surgimento de doenças de pele, alergias, depressão, Alzheimer, câncer ou outras doenças até mais graves. Então você consegue enxergar aqui que pequenas atitudes dia após dia podem ser prejudiciais? Então a terceira lição aqui é: troque os alimentos industrializados por comida de verdade e você verá grandes resultados. Agora você deve estar pensando, lá vem a Nutri me passando dieta. Então aqui eu quero te passar a quarta lição desses primeiros passos. A diferença entre dieta e restrição alimentar. A restrição alimentar ocorre quando você é obrigada a retirar algum alimento da sua alimentação. É quando você nunca mais vai poder comer tal coisa. Já a dieta é quando você alinha a sua alimentação com o seu objetivo. Vou repetir. Dieta é quando você alinha a sua alimentação ao seu objetivo. Com essa definição, eu afirmo que todo mundo faz dieta. Quer ver um exemplo? Uma pessoa com colesterol alto, que tipo de dieta ela fez a vida toda? Uma dieta para ficar com colesterol alto. Outra pessoa com início de diabetes, que dieta que ela fez? A dieta do açúcar. Uma pessoa que está acima do peso, que dieta então que ela fez? Uma dieta para ganhar peso. Então, todo mundo de uma maneira ou outra faz dieta. Agora, se você realmente quer emagrecer, você deve alinhar a sua alimentação a esse objetivo. Aquela velha e famosa frase, você é o que você come,
que soa até mesmo como um clichê, é a mais pura verdade. Se você come alimentos ruins, sua saúde será sem graça. Você pode até achar que tem graça, mas no fundo você sabe que falta alguma coisa para a máquina funcionar corretamente. Pois às vezes é seu intestino que não funciona bem. São dores de cabeça constantes, TPMs cada vez piores, insônia, dores nos joelhos, são todos esses pequenos sinais que nosso corpo vai dando. Já ao contrário, comida de verdade só melhora nosso humor, deixa a nossa vida mais cheia de cor, disposição e vitalidade. Por isso eu te peço, troca a comida industrializada por comida de verdade. E como estão todos indo nessa direção, quando você muda a sua direção, as pessoas sim vão te apontar o dedo. Mas sabe por quê? Porque elas gostariam de estar na sua pele, fazendo essa mudança, essa transformação, mas elas não conseguem. Eu sei, porque eu mesma já passei por isso. Nossa, como você consegue tomar um suco sem açúcar? Ou, você é nutri, não come esses tipos de coisa, né? Olha, eu já ouvi cada uma, e não fui só eu, mas muitas das pessoas que eu acompanho ouvem as mesmas frases. Mas sabe o que elas fazem? Elas não ligam, pois sabem que estão cuidando do seu corpo. E melhor, sabem que elas podem comer o que elas quiserem, que não é isso que vai fazer com que voltem a ganhar peso. O que plantamos hoje, iremos colher no futuro. Então eu te faço mais uma pergunta. Como você quer estar daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? E na sua velhice? Com saúde ou cheia de dores, doenças, sem vitalidade? Reserve um tempo na sua vida. Converse com pessoas da melhor idade. Pergunte o que elas fizeram para chegar naquela idade. O quanto antes mudarmos nossos hábitos alimentares, nos reeducarmos, nós conseguimos mudar o nosso futuro. E não é esperar as doenças aparecerem para começar a tratar. Essa é a minha proposta de trabalho com você. Na vida, a gente aprende por bem ou pela dor. E pela dor, como o próprio nome diz, é sempre mais dolorido. Aqui está então o nosso quarto aprendizado que eu quero que você guarde. Comer comida de verdade hoje é mais barato do que gastar com remédios lá na frente. E são com pequenos passos, pequenas mudanças diárias na sua alimentação que você alcança o seu emagrecimento definitivo ao longo do tempo, dos anos. Pois quando você aos poucos melhora a sua alimentação, você transforma a sua expressão gênica, ativando e desativando tendências metabólicas e hormonais. E você consegue perceber essa diferença em pouco tempo. Na melhora da qualidade do seu sono, na sua pele, no seu funcionamento intestinal, na sua disposição. E a sua perda de peso vai acontecendo naturalmente como consequência, sem sofrimento e sem nem mesmo você perceber. E tudo isso sem dietas restritivas, sem alimentos milagrosos, apenas com comida de verdade. O que eu sempre defendo é, para alcançar o emagrecimento não há milagres. Não existe essa história de emagrecer 7 quilos em uma semana. Em uma perda de peso rápida, acontecem desequilíbrios hormonais, perda de massa muscular, alteração de humor, déficit nutricional, podendo gerar até mesmo compulsões alimentares. Então, eu te peço, cuidado com promessas milagrosas. E como profissional da área da saúde, respeitada dentro da área de nutrição, tenho que manter a minha integridade, a ética, porque quando falamos em emagrecimento saudável, não há milagres, e sim comprometimento, motivação e estratégia. Pare e pense, quanto tempo você levou para chegar no peso que está hoje? Então, você acha que como num passe de mágica, você vai perder todo esse excesso em 7 dias, 14 dias de maneira saudável? Lógico que não. Aqui então vai a quinta lição. Há estudos que demonstram que o nosso corpo tem uma memória do nosso peso. Então, você perder 7 quilos em 7 dias, seu corpo vai lutar para reganhar esse peso novamente. Por esse motivo, o emagrecimento ele deve ser gradual e ao longo do tempo.
Eu apenas recomendo que você não se estresse. Não fique ansiosa tentando atingir a perfeição. Busque apenas fazer o seu melhor possível dia após dia em cada circunstância. Caso você se perca, apenas retome de onde você parou. Retorne ao caminho da saúde e à prática diária das boas escolhas e do aperfeiçoamento da sua jornada em busca do seu emagrecimento definitivo. Agora eu quero falar de coisas práticas e quero deixar 2 desafios para você. Se você realmente quiser emagrecer, faça-os. Então, o primeiro desafio é: inclua 1 colher de sopa de farelo de aveia por dia na sua alimentação. E eu sugiro o farelo de aveia ao invés da aveia em flocos, pois ele possui uma maior quantidade de beta-glucanas, que é um tipo de fibra solúvel que ajuda a melhorar a saúde intestinal, tanto melhorando a constipação crônica, quanto regularizando o seu intestino, servindo também de alimento para os nossos colonócitos, que são as células do nosso intestino, através da fermentação pelas bactérias intestinais, formando então os ácidos graxos de cadeia curta. Um deles é o acetato, que agirá nas células do coração, rins, músculos. O outro é o propianato, que ajuda a regular a formação do colesterol. E o mais importante de todos é o butirato, que vai funcionar como fonte de energia para as suas células intestinais, os tais colonócitos, modulando a morte celular programada, a formação de novas células intestinais, a regeneração da nossa mucosa intestinal, ajudando assim a prevenir o câncer de cólon, que é o 3º tipo mais comum entre homens e mulheres. Possui também ação prebiótica. E o que isso quer dizer? Funciona como alimento para os probióticos, que são as bactérias benéficas que habitam ali o nosso sistema gastrointestinal. Por ser rica em amido resistente, que é um outro tipo de fibra que não é digerida pelo nosso organismo e é fermentada então pelas bactérias intestinais, ajudando assim a manter o equilíbrio da nossa microbiota sempre saudável. E ter um intestino saudável, uma flora intestinal equilibrada é fundamental para o emagrecimento definitivo, pois é no intestino que iremos absorver a maior parte dos nutrientes e filtrar as toxinas que entram no nosso organismo. Portanto, é vital ter um intestino que funcione corretamente. Só que os benefícios, eles não param por aí. Por serem ricas em fibras, a aveia ajuda a diminuir o índice glicêmico dos alimentos. E por que isso acontece? Porque as fibras, elas desaceleram o processo digestivo, fazendo com que a glicose, aquele açúcar dos alimentos, seja liberado pouco a pouco na nossa corrente sanguínea. E isso é bom para poupar o nosso pâncreas, evitando o desenvolvimento, por exemplo, de um diabetes. As fibras ainda ajudam a gerar mais saciedade, fazendo com que você sinta menos fome, consumindo menos alimento, tendo por consequência uma perda gradual de peso. Ele é ainda o cereal mais rico em proteína que existe, aumentando assim então o valor nutricional da sua alimentação, beneficiando o seu ganho de massa muscular e diminuindo a gordura corporal. E não é difícil consumir aveia diariamente, basta acrescentar 1 colher de sopa na fruta do café da manhã, ou no iogurte, ou no smoothie, ou em mingau, ou aonde você achar mais saboroso. Agora, não adianta nada você consumir um monte de aveia, fibras e não consumir água. A água, ela é vital ao nosso organismo. Sabendo que 60% do nosso peso corporal é constituído de água, não podemos ficar sem. A água, ela é fundamental para manter o nosso corpo funcionando corretamente, participando no transporte de nutrientes e oxigênio, mantendo as atividades cerebrais, limpando toxinas do organismo, regulando a pressão arterial e também a nossa temperatura corporal, mantendo os rins funcionando perfeitamente. Visto isso, temos que ter um consumo adequado de líquidos diariamente, que fica ali em torno de 35 ml por quilo de peso por dia,
para evitar então a desidratação e todos os males que vêm em decorrência dela. Agora, voltando à importância da água e das fibras, só para então concluir o nosso raciocínio, quando consumimos a quantidade de fibras recomendadas diariamente, que é em torno de 25 a 30 gramas por dia, e não consumimos água, teremos um efeito bem desagradável, pois as fibras precisam de água para formar o bolo fecal. E se não há água suficiente, esse bolo ficará parado no intestino, ressecado, causando então distensão abdominal, gases, devido ao processo de fermentação. E ainda mais desconforto, maior dificuldade de ir ao banheiro. Então, aqui podemos concluir que uma alimentação saudável é todo um conjunto de estratégias, não é um único alimento isolado que fará a diferença. E agora que vai o nosso segundo desafio. Antes de ir ao mercado, verifique o que há de alimentos industrializados na sua lista de compra e elimine 5 desses alimentos. Substitua-os por comida de verdade. E por que isso? Se você não tem esses alimentos na sua despensa, você automaticamente começa a eliminá-los da sua rotina alimentar. Agora então vamos recapitular o que aprendemos hoje e as nossas lições de casa. O que nós aprendemos? Primeiro, tenha uma boa relação com a comida para fazer a simbiose com a natureza. Segundo ensinamento, lembra do Charlie Chaplin? Tome as rédeas da sua vida, do seu emagrecimento. O nosso terceiro ensinamento, troque alimentos industrializados por comida de verdade e você verá grandes resultados aparecerem. E o nosso quarto ensinamento foi: comer comida de verdade hoje é mais barato do que gastar com remédios lá na frente. O nosso quinto ensinamento: há estudos que demonstram que o nosso corpo tem memória do nosso peso. Então, não adianta ter pressa. É necessário ser consistente e persistente. Agora, as nossas lições de casa. Incluir, então, 1 colher de farelo de aveia por dia na sua alimentação e consumir 35 ml por quilo de peso de água. E substituir ou cortar 5 alimentos industrializados da sua lista de compras para a próxima vez que for ao mercado. E aí, o que achou do desafio? Simples, não é mesmo? Agora, me conta aqui nos comentários quando você já vai começar a incluir esses pequenos hábitos na sua rotina alimentar. Eu vou amar saber do seu comprometimento. E se você gostou dessa aula de hoje, deixa um like aqui para mim para eu saber que realmente você está gostando do conteúdo. E se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, comentário, deixa para mim aqui também nos comentários que eu vou fazer o possível e impossível para responder a todos. E eu gostaria de agradecer por você estar aqui comigo. Gratidão e até a nossa próxima aula.